porque Lula desembarcou na França para participar pela 10ª vez da cúpula do G7, o grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo e que o presidente costuma chamar de Festa dos Ricos. Embora o Brasil não faça parte do bloco, ele foi convidado para participar das discussões e deve aproveitar o encontro para defender os interesses dos países em desenvolvimento. Bom, entre os temas que Lula pretende abordar estão as parcerias internacionais e a relação com as nações mais ricas. E nos bastidores, uma expectativa. Mesmo sem previsão de reunião oficial, uma conversa informal entre Lula e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos não está descartada. Mas quem traz os bastidores dessa participação brasileira e os desdobramentos políticos é nosso colunista Igor Gadelha. Igor, muito bom dia para você. O que a gente sabe de bastidor? Podemos esperar, então, uma possível reunião ou um encontro? Não precisa ser uma reunião, mas um encontro entre Lula e Donald Trump? Sem dúvida, Neila, boa tarde a você, né? Aqui já é tarde, já estamos aqui de tarde, lembrando que nós estamos 5 horas à frente do horário Brasília. Eu falo nesse momento de Evian-les-Bains, é uma cidade do balneário francês que fica a cerca de 45 quilômetros de Genebra, que é na Suíça. Por isso, inclusive, que o presidente Lula pousou hoje pela manhã em Genebra, ainda era madrugada aí no Brasil, e veio de carro até aqui a França, Evian-les-Bains. O presidente Lula chegou ao Hotel Royal, que é um resort 5 estrelas, onde vai acontecer a cúpula do G7. Ele chegou por volta das 11h30 no horário local, 6h30 da manhã aí em Brasília. Ele chegou acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva. A Janja foi cumprimentado ali por autoridades francesas e seguiu para o hotel. E quem deve chegar já já, por volta das 17 horas, aqui a gente está vendo imagem nesse momento da chegada do presidente Lula ao Hotel Royal, mais cedo. Uma curiosidade, Neila, Lula foi o primeiro chefe de Estado a chegar ao hotel onde vai acontecer a cúpula do G7. É o mesmo hotel também onde Lula e Janja ficarão hospedados. No ano passado, lá quando o G7 foi no Canadá e que eu cobri também pelo Metrópolis, o Lula já chegou no Canadá quando o evento já tinha começado, né? Pois desse ano, Lula chegou primeiro, chegou antes até do que o Macron. Macron já estava na cidade, mas ainda não tinha ido para o hotel. Então, Lula foi o primeiro chefe de Estado a chegar ao Hotel Royal, que é onde vai acontecer. Quem vai chegar por volta das 17 horas no horário local, meio-dia mais ou menos, aí no Brasil, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o calendário divulgado pela presidência francesa, Trump deve chegar nesse mesmo hotel que Lula está por volta aí das 17 horas, 16h45, 11h45 aí no Brasil. A expectativa é de que Lula e Trump fiquem no mesmo hotel. Trump também tem um quarto reservado nesse hotel aí, que é onde os chefes de Estado vão ficar. Agora, um bastidor, né, que a gente apurou aqui, com a ajudinha do Macron, o Lula e o Trump vão passar 3 dias juntos. Os dois chegam hoje, segunda-feira, e só vão embora aqui da França na quarta-feira. O que o Macron fez para segurar o Trump aqui? O Macron simplesmente convidou o Donald Trump para um jantar na quarta-feira à noite no Palácio de Versalhes, lá próximo de Paris, para obrigar o Trump a ficar todos os dias da cúpula do G7 aqui na França. E o Trump confirmou, obviamente, a presença nesse jantar no Palácio de Versalhes na quarta-feira. Então ele vai ficar segunda, terça e quarta aqui na França, né? E vai encerrar sua participação na França com esse jantar no Palácio de Versalhes. O jantar ele não tem a ver com o G7. O jantar do Macron é para comemorar os 250 anos da independência americana. O Macron disse que está fazendo esse jantar porque a França teve participação no processo de independência americana. O temor do Macron, Neila, era de que o Trump repetisse o que aconteceu em 2025. No G7 de 2025, o Trump ele foi embora no segundo dia do evento. Ele participou do primeiro dia de reunião e foi embora antes mesmo de Lula chegar ao G7 lá no Canadá. Então, para segurar o Trump aqui, durante todos os dias da cúpula do G7, o Macron organizou esse jantar em outro local, ainda na França, no Palácio de Versalhes, para obrigar que são helicópteros do Exército. Estava até olhando para ver se não era um helicóptero dos Estados Unidos, mas são helicópteros do Exército francês. Então, o Trump vai ficar todos os dias, então Lula terá 3 dias de oportunidade para ali ter uma conversa informal. O Itamaraty, o Palácio do Planalto, ressaltam que não houve um pedido formal de uma reunião bilateral com pauta estabelecida entre Lula e Trump. Agora, lembrando que o primeiro encontro
entre Lula e Trump aconteceu nos bastidores da ONU, né? Quando o Trump disse que gostou do Lula e tudo mais. Eles devem ficar no mesmo hotel, vão se encontrar em várias sessões ali do G7. Lembrando que é pequeno, o G7 são 7 países que fazem parte e outros 5 países que foram convidados, entre eles o Brasil. Então são poucos líderes, vão ter muitas oportunidades para eles conversarem. Inclusive, amanhã, na terça-feira, o Macron e a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, vão oferecer um jantar de gala para os chefes de Estado presentes. É possível, então, também que Trump vai, que Lula vai e se encontrem nesse jantar. Então, oportunidade para encontro entre Lula e Trump não vai faltar. E quem ajudou nisso foi o Macron, aí, convidando o Trump para esse jantar lá no Palácio de Versalhes. Da viagem do presidente Lula para o G7, né? Ele decidiu essa viagem, decidiu aceitar o convite e viajar depois da imposição ou possibilidade de imposição dessas novas tarifas dos Estados Unidos para a economia brasileira. Então, a gente pode esperar que isso seja tratado pelo presidente Lula com outros líderes, esse assunto específico? Olha, Neila, estão previstos 2 discursos do presidente Lula nessas sessões do G7. Vamos lá. O G7 começa hoje, mas as reuniões de hoje e de amanhã elas são exclusivas para os 7 países que são membros do bloco. O Lula e os demais países convidados só se juntam aos países membros a partir da tarde da terça-feira, aqui no horário local. Na terça-feira, a reunião que o Lula vai participar é sobre parcerias. Nesse primeiro discurso, ele deve abordar até o que você comentou ali no começo, né? Ele deve fazer uma cobrança para que os países ricos voltem a ajudar os países mais pobres, criticar, né, a diminuição na ajuda aos países de desenvolvimento. Agora, na quarta-feira, pela manhã, aí sim é uma sessão sobre crescimento econômico sustentável. E segundo os assessores de Lula, aí sim Lula deve abordar a questão do tarifaço no discurso oficial. A previsão é de que Lula critique o protecionismo, critique o unilateralismo e defenda reformas de governança em organismos internacionais, entre eles a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Segundo os assessores, o Lula deve abordar essa questão do tarifaço de uma forma mais diplomática, sem mencionar Trump. Por quê? A ideia é que o Lula marque posição sobre o tema, mas sem prejudicar as negociações que estão em andamento com os americanos. Lembrando que os ministros do governo Lula estão em contato com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Então, a ideia é que Lula não faça um discurso muito pesado, não faça críticas muito duras, adote um tom diplomático, marque posição, mas adote um tom diplomático, justamente para evitar aí, né, que esse discurso dele aqui repercuta mal e acabe prejudicando as negociações em andamento. Gadelha, algum outro assunto específico dos temas principais do G7 que interessam também ao presidente Lula? Sem dúvida, Neila. Olha, além dessas reuniões, são 7 documentos que estão sendo negociados pelos países membros e os países convidados podem dar ali um pouco de pitaco nesse texto. E um dos textos é sobre terras raras, um assunto que o presidente Lula tem batido muito na tecla. Segundo as fontes do Palácio do Planalto, o presidente Lula orientou ali os diplomatas e negociadores e deve envolver isso nas conversas, a dizer que o interesse do Brasil também é de que os países que têm terras raras, como é o caso do Brasil, também sejam beneficiados com desenvolvimento, ou seja, com a manufatura, digamos assim, desses minerais, né, críticos que saem dessas terras raras. É um discurso recorrente do presidente Lula. Um tema que está dominando muito também aqui, Neila, esse G7, é esse acordo entre Estados Unidos e Irã, porque ele foi anunciado quando os líderes estavam fazendo as malas, né? Foi anunciado, o presidente Lula estava no avião vindo de Brasília para cá, quando esse anúncio foi formalmente anunciado. Então, isso está pegando também um pouco aqui nos bastidores, todo mundo está comentando, né? Porque assim, ainda não se viu esse acordo na prática, mas Estados Unidos e Irã e o Paquistão já anunciaram que esse acordo teria sido fechado. Então, é um tema que também vai pautar muito esse encontro aqui. Parece até que Donald Trump escolheu um time ali, né? Deixou para assinar na véspera do G7, que é para já chegar a esse grupo, né? A cúpula do grupo dos ricos, com essa boa notícia que é o anúncio desse acordo entre os Estados Unidos e Irã para a reabertura do Estreito de Hormuz. Gadelha, como você está aí presente, conta pra gente o que a gente pode esperar hoje, quais são os eventos, se hoje já tem encontro, o que esperar desse primeiro dia de G7? Olha, Neila, hoje as reuniões do G7, inclusive vai ter um jantar só com os 7 países membros. Agora, o presidente Lula
vai ter, acho que agora já deve estar acontecendo nesse exato momento, uma reunião bilateral com Emmanuel Macron, que é, obviamente, né, o anfitrião desse evento. O Lula chegou por Genebra, logo que ele desceu do avião, ele se encontrou com o presidente da Confederação Suíça, que é como se fosse o presidente da Suíça. Ali foi um encontro de cortesia do Lula, porque ele estava pousando na Suíça, né, para vir até a França. Então ele teve essa primeira reunião bilateral com o presidente suíço, aconteceu em um hotel lá de Genebra, e aí ele veio de carro, cerca de 45 quilômetros, até Evian-les-Bains, aqui na França, onde está acontecendo o evento. E aí hoje, o presidente Lula só tem previsto essa reunião bilateral com o Emmanuel Macron, né? E aí o Lula, segundo os assessores, vai se preparar para os discursos que ele vai fazer amanhã. Amanhã de manhã também a reunião é fechada para os 7 membros. De tarde entram os países convidados. Além do Brasil, tem o Quênia, tem o Egito, que também estão entre os convidados que vão poder ter direito à fala ali, né? Quem convida é o país que está organizando o G7, né? A presidência do G7 é francesa nesse ano, e Macron convidou o Lula. Lembrando que é a 10ª vez que o Brasil participa de uma cúpula do G7. E todas as 10 vezes que o Brasil foi convidado foram nos governos Lula. A primeira foi em 2003, primeiro ano do Lula como presidente na história. Ele foi convidado para o G7 e foi aqui em Evian-les-Bains também. Então, 2003, 2026, 23 anos depois, olha aí, jornalista não é bom de matemática, tá? Mas 23 anos depois, Lula está de volta aqui a Evian-les-Bains para participar do mesmo evento, né, que ele participou pela primeira vez em 2003. Então, é a 10ª vez que o Brasil participa e a 10ª vez que Lula participa de uma cúpula do G7, que ele costuma dizer que é a festa dos ricos, né? No ano passado, ele até, lá no Canadá, ele falou, olha, eu estou vindo para não dizerem que eu não participo da festa dos ricos. Então, Neila, amanhã à tarde é que o Lula vai fazer esse primeiro discurso. Amanhã, Lula também tem outras reuniões bilaterais previstas. Uma delas é com a primeira-ministra do Japão. É a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão, essa Nai Takashi, o nome dela. Ela tem sido bem pop aí nas redes sociais, né? Gosta de K-pop. Então, o presidente Lula tem uma reunião bilateral prevista também com ela. Há ainda um pedido de reunião bilateral por parte do presidente do Egito, que é um general, o general Sassi, que comanda o Egito desde 2014. Ele é meio autoritário, pediu essa reunião com o presidente Lula, reunião bilateral. O Palácio do Planalto ainda não está confirmando, mas tem esse pedido também do Egito de uma reunião bilateral com o presidente Lula, e a previsão é que, se acontecer, aconteça na terça ou na quarta-feira. E aí, na quarta-feira, Neila, o G7 se encerra com um almoço entre os chefes de Estado presentes. Esse almoço ele vai ter um tema que é inteligência artificial. Além dos líderes, foram chamados CEOs de grandes empresas de inteligência artificial também para participar desse almoço, mas a previsão é que o Trump participe, né? Claro, o Trump é imprevisível, ele vai estar aqui, mas também será mais uma oportunidade ali de Lula e Trump. Então vai ter muita oportunidade, vai ter as sessões fechadas, vão ter esses jantares, vai ter a foto de família, que é aquela foto tradicional que todos os chefes tiram. Então, assim, a oportunidade não vai faltar, e o Macron, Emmanuel Macron, garantiu aí que Lula tenha 3 dias, digamos assim, de oportunidade de se encontrar com Donald Trump, ou de ter uma conversa informal com Donald Trump aqui nos bastidores do G7. Muito bem, Igor Gadelha, direto da França, da cúpula do G7, ele que continua acompanhando e cobrindo todo o evento. Gadelha, bom trabalho para você e obrigada pelas informações aqui para o Contexto Metrópolis. Obrigado, viu, Neila? Só um bastidor aqui, olha, tem muita segurança aqui. Como o Trump está vindo, a cidade toda está com muita segurança. Ontem teve lá em Genebra, né? Até mostrei no fim de semana, gravei vídeos para o Metrópolis mostrando que as lojas todas tinham colocado tapumes, porque aconteceu protestos violentos. Ontem incendiaram um carro modelo Tesla lá em Genebra. Então a segurança está muito reforçada. Até a gente que está credenciado como jornalista, tem os ônibus que, né, deslocam a gente do hotel aqui para o centro de imprensa perto do evento. Então, assim, é uma segurança. Eles revistam a revista antibomba. Aí você está vendo imagens ontem aí dos protestos que aconteceram em Genebra, né? Engraçado. O G7 é aqui na França, mas como Evian está a 45 quilômetros de Genebra, Genebra acaba sendo palco, né, desses protestos. E é engraçado porque em 2003 também houve esses protestos, tá? Foram protestos violentos lá em 2023. 23 anos depois, Evian cedia de novo o G7, e aí, no caso, Genebra novamente é palco desses ataques. Acabou em confronto entre os manifestantes e a polícia. Você vê aí, inclusive, a polícia usou jatos de água para tentar dispersar os manifestantes.
Muito bem, vamos continuar acompanhando, entendendo se vai ter ou não, vão ter ou não mais manifestações aí, tanto em Genebra quanto na França. Igor Gadelha, chiquíssimo, direto de Vian-le-Ban, lá da França. Obrigada, Gadelha. Até a próxima. Até.